Ah, pode crer. Pegou a queda do mercado, mas está sobrevivendo. É isso aí. O importante é sobreviver. Ah, o importante é ter isso como um negócio, manter uma renda extra, digamos assim. A ideia é essa, né? E fazer as coisas devagar, assim como eu também. A gente vai fazendo devagar, aos poucos, e indo construindo aí algo mais sólido ao longo do tempo. A ideia é essa, sem pressa, senão a gente acaba se ferrando aí. Sim, sim, estudar o máximo possível, exato. Eu sempre, exatamente, também sou assim. Tem que ser assim, na verdade. Estudo é o que vai manter aí a gente no mercado por mais tempo possível, né? Entender as coisas e sem estudar não dá para entender, então tem que estudar mesmo. Bom, vamos começar então. Ah, a ideia dessa live, aproveitando que, não sei se vai entrar outra pessoa, mas aproveitando aí que já tem o GilBR aí online conversando comigo, a ideia da live é justamente mostrar algumas coisas ou algumas informações aí que são interessantes para quem opera na B3, por exemplo, para quem opera cripto também. E a ideia é mostrar justamente, independente de médias, eu vou até escondê-las aqui, mostrar justamente esses dois indicadores que eu tenho aqui, ó. Esse aqui é conhecido, o estocástico lento, e esse outro aqui, ah, talvez a galera não conheça, né? Então, ó, o nome dele tá aqui, ó. O nome dele tá aqui, mas depois eu vou explicar certinho como é que funciona. Beleza? Bom, ah, e aí, Rafael, tamo junto também. Ah, escreve aí no chat, se for possível, o que que você opera e se você tem alguma dúvida, o que a gente pode olhar, o que a gente pode estudar junto aqui, alguma cripto, ação, qualquer coisa, a gente abre aqui no TradingView e aí já vai comentando, já vai dando uma visão aí geral, global. Serve como uma opinião, né? Uma ajuda para entender. É bom, é interessante a gente ter sempre ideias diversas para poder tentar entender tudo o máximo possível, pelo menos no meu pensamento. Beleza? Bom, então nessa live a ideia é mostrar, primeiro de tudo, esse site que fica aqui em cima, certo? Eu quero mostrar esse site que fica aqui em cima. Muitas pessoas não conhecem. Isso é importante porque esse site ele é um resumo. Ele vai ser algo para você que utiliza o TradingView. Ele vai ser algo importante para você fazer um panorama geral do mercado. E aí a gente precisa entender uma coisa. A maioria quase todos, basicamente, dos ativos que a gente possui no mundo, digamos assim, eles vão estar atrelados a uma moeda específica, que é a moeda global. A moeda global nesse momento, qual é a moeda universal nesse momento? Em algum momento isso pode mudar? Obviamente que pode mudar, depende da economia de cada país. Mas a moeda global que a gente tem nesse momento é o que? É o dólar, né? Tudo é cotado em dólar, digamos assim. Ou o dólar ele é um grande influenciador, né, de muita coisa na nossa vida. E aí a gente precisa entender esse movimento. É interessante entender esse movimento, é interessante entender o que está acontecendo no mundo, entender sua valorização, sua desvalorização, e aí com isso entender que, por exemplo, uma certa cripto ou algo dessa forma, ou por exemplo o Bitcoin, as pessoas estão migrando nesse momento para o Bitcoin ou não, as coisas estão desvalorizando, o dólar está perdendo força e as pessoas estão indo para o Bitcoin tentando ter uma segurança maior. O que está acontecendo? E aí é que entra a ideia desse site, que é o Mosca, é o mosca.com.br. De cara eu já consigo dizer para vocês que é um site que ele é free, então ele é gratuito,
Possa ser que às vezes demore muito a carregar, ele não é tão otimizado assim. Eu acho que foi um site que já foi construído há um certo tempo, certo? Às vezes ele pode carregar, às vezes não dá um bugzinho o negócio, mas é só você dar um F5 aí e recarregar ele. E o interessante, você tá vendo aqui as cotações, as mais diversas cotações, pares de moeda, né? A parte do Forex aqui, ó. Os pares de moeda, né? Temos aqui pares de moeda, temos os futuros americanos também, a China também tá aqui. Temos a Europa, temos commodities, os treasuries americanos, a parte da bolsa aqui da Oceania e Ásia, outras moedas, criptomoedas aqui também, e aí a gente vai tendo várias informações. Esse site ele é bem interessante porque, primeiro, ele vai mostrar para vocês o dólar frente ao mundo. Então, como é que o dólar está se comportando? Aqui, ó, como é que o dólar está se comportando frente ao mundo, frente às moedas dos outros países. Nesse momento, a gente consegue ver a maioria verdinho. Então, o dólar no mundo está ganhando uma certa força. E o dólar com relação aos países emergentes? Dólar versus emergentes. Isso é importante? Claro que é importante. O que está acontecendo? Ele está ganhando uma certa força. Não é isso? O dólar, para quem não sabe, ele existe a cotação dele ou o ativo dele na nossa bolsa, né? Na B3. Aí tem também o mini dólar, tem o dólar cheio. E toda essa movimentação global vai influenciar aí a nossa movimentação aqui, né, também. Então a gente precisa entender isso. Isso ajuda a gente a entender o panorama geral aí do mercado, do dólar, que é importante, e entender se a bolsa tende a subir ou está com uma pressão maior para venda, se tem algo global acontecendo, ou se de repente acordou tudo no vermelho, que a gente chama, né? E isso é importante. Aí tem o dólar também contra as Américas, também várias informações, a gente vê de uma forma geral ele positivo. Commodities, é importante falar commodities. Para quem gosta de olhar aí o minério de ferro cotado em Dalian, está aqui o minério de ferro cotado em Dalian, beleza? Petróleo, o Brent, também está aqui cotado, nesse momento caindo 3,63%. Aí temos os futuros americanos, que é importante. Nesse momento, o dólar cotado na nossa bolsa, ele está caindo mais ou menos 0,36. Tem um delayzinho, né, das cotações, então, apesar de ser frio, a gente precisa levar isso em conta. E o nosso Ibovespa futuro caindo 0,71, beleza? Informação também importante para esse site. Aqui embaixo, vocês vão ter aqui algumas criptos. Para quem opera cripto aí, o Rafael e o Gilbert e o Rafael, para quem opera cripto, você tem as criptomoedas, tem o Hash11 BRL, que é aqui na nossa B3, é uma cesta das criptomoedas, é um ETF. E aí temos as outras criptomoedas aqui, algumas principais, pelo menos o Bitcoin nesse momento cai 0,63. Beleza? E dá para você colocar a cotação em BRL aqui também, clicando aqui. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, ou de mostrar nesse início de live, né? Eu vou até colocar o link dele aqui. E aí é só vocês copiarem, beleza? E carregar e botar para salvar no favoritos. Beleza? Tamo junto. Primeiramente, gostaria de mostrar isso. Esse site é importante. Olhem o site com atenção. Olhem mais de uma vez, todos os dias de preferência, fazendo um panorama que você vai entender globalmente falando como é que andam as coisas, digamos assim, e verificar a Oceania, as Américas, o dólar no mundo, algumas criptos se estão caindo, estão subindo, o que está acontecendo ali. Isso vai ajudar no panorama geral. Beleza? Tamo junto. Rafael mandou aqui, boa tarde, tô aqui também, opero criptos, show. O AWS Invest, futuros na Binance. Futuros na Binance, isso é importante. Lá tem os futuros, não tem aí de uma forma completa, mas o site que eu coloquei é importante também para você, AWS
S Invest. O Rafael, mas só me dou bem em entradas a longo prazo. Queria aprender a fazer scalp. Bom, primeiro de tudo é o que as pessoas têm uma tendência a acontecer quando elas entram no mercado, por exemplo, assim como eu também, a intenção, o que a nossa cabeça pensa, é diminuir o tempo gráfico, e a gente diminuindo o tempo gráfico, isso vai fazer com que a gente acerte mais. Essa premissa, ela não é verdadeira, certo? Essa premissa, ela não é verdadeira. Esta premissa não é verdadeira. Primeiro de tudo, por que você acerta mais quando você aumenta o tempo gráfico? Porque você tem tempo suficiente para raciocinar, para pensar suas coisas e fazer com calma as suas entradas. Então isso já é um fator que vai ter um grande peso na hora de você fazer as suas escolhas das suas entradas e acertar, digamos assim, o trade ou não. Você foge do ruído do curto prazo. Então você se manter no longo prazo, entenda longo prazo como pode ser semanal, depende de você, pode ser semanal, gráfico diário, fazer swing trade, ou por exemplo, gráfico de 120 minutos, algo mais algum tempo gráfico maior do que, por exemplo, fazer um scalp em 1 minuto, em 2 minutos, em 5 minutos. Então você se manter num tempo gráfico maior vai ser bem mais vantajoso para você e para todo mundo. Nem todo mundo vai fazer só scalp, ou a maioria das pessoas vão ficar fazendo só scalp, beleza? Eles possuem, a galera que faz só scalp ou a galera que opera no mercado, eles possuem várias fontes de renda. A ideia não é ficar só fazendo scalp para o resto da vida. Então eles, por exemplo, fazem scalp, mas é com um pedaço do capital pré-determinado para isso. A outra parte está em ações a longo prazo, está em ações de swing trade, em trades de mais curto prazo, ali swing trade alguns dias. Então eles vão diversificando e uma parte do capital que é pensada para isso é destinada para o scalp ou para o day trade, por exemplo. Ninguém vai ter só day trade para o resto da vida, até porque psicologicamente não é legal, não é interessante. Beleza? Até porque é bem desgastante, você vai ficar escravo do mercado olhando isso o tempo todo. A ideia não é essa. A ideia é ir lá, fazer o scalpzinho, fazer o day tradezinho, fazer aquilo que você está querendo fazer ali rápido, sair fora e fazer com uma grana que num todo é algo que não vai impactar, entendeu? A ideia é essa. Os operadores, as lendas do mercado aí, que a gente consegue ver, tanto de cripto ou mercado no YouTube, enfim, de uma forma geral, todos vão possuir outras fontes de renda, seja os vídeos do YouTube que paga dinheiro para eles, porque a galera está assistindo, eu, você e outras pessoas estão assistindo, por exemplo, e aí gera renda, e essa renda você vai lá e faz o seu day trade, o seu scalp, mas você tem uma fonte de renda que está nutrindo para você fazer isso. Você não está pegando o seu salário, que é algo que é importante para você no mês, para fazer os scalps, porque isso é algo que aumenta muito o risco. Fazer um scalp, um day trade, é algo que aumenta o risco para você e a chance de perder alta, né? Então, você tem que fazer de uma forma consciente. Então, recomendo se manter a longo prazo. Com os lucros do longo prazo, você vai lá e faz um scalp num índice futuro, em alguma criptomoeda, por exemplo. Aí é interessante e é mais inteligente também. Beleza? Fica a dica aí pro Rafael. Hudson também chegou aí, tamo junto, Hudson, valeu por colar aí na live. Boa tarde, uma pergunta, eu comprei Shiba no hold, se ela cair a 0,00 200 ou 2, meu dinheiro some ou as moedas ficam comigo? Hudson, basicamente, como é que funciona qualquer mercado, digamos assim, ou sem ser qualquer mercado, beleza? Como é que vai funcionar qualquer mercado? Você vai comprar uma ação ou uma criptomoeda e você comprou lá por 100 reais, você comprou 100 reais de Shiba, ou você comprou 100 reais de Bitcoin, o fracionário, né? Sem problemas. Se ele caiu, você vai estar perdendo aqueles 100 reais. O que acontece quando ele cai? Você só vai perder
perder aquele dinheiro quando a criptomoeda começar a valer zero. Você comprou uma ação da Petrobras, por exemplo, comprou a R$ 30 e você destinou R$ 500 para comprar aquela ação, você comprou a R$ 30. Se ela cair para zero, você perdeu seus R$ 500 que você comprou. Você pagou R$ 30 em cada uma. Você perdeu seus R$ 500. Aí por quê? Porque ela tá valendo zero agora. Mas se ela cair para 30 e depois subir, ou cair para zero e depois subir para 35, você vendeu a sua posição. Quando você compra algo, ele é seu. Você comprou, por exemplo, uma fração do Bitcoin, ela é sua. Você só vai ter o registro daquele prejuízo se você vender a posição. Por exemplo, você comprou Shiba a 0, alguma coisa, 200. Se ele cair para 0, alguma coisa, 100, você vai estar no prejuízo? Sim, mas ela não pode subir depois? Pode subir depois. Se você ficar segurando essa criptomoeda, você destinou R$ 100 para comprar esse 0, alguma coisa lá. Se você ficar segurando essa criptomoeda, em algum momento ela subir do ponto que você comprou, aí você vai passar a ganhar. Se ela começar a valer zero, por exemplo, aí você vai ter que encerrar a operação, porque a criptomoeda morreu. Então aí você encerra a operação, beleza? Mas, por exemplo, você segurou e ela caiu, você tá com aquele prejuízo naquele capital que você destinou para fazer isso. Se você vender naquele valor menor, isso quer dizer que você aceitou aquele prejuízo que ela estava fazendo naquele momento, porque você comprou e ela caiu. Então você aceitou, você não aceita perder mais do que aquilo. Entendeu? Digamos, você comprou a 0, alguma coisa 200, caiu para 0, alguma coisa 100. Quando você for olhar seu dinheiro, os seus R$ 100 virou R$ 50, porque ela caiu. Ah, eu não quero perder mais. Não tem problema, você vai vender a sua posição no prejuízo. Quando você vende sua posição no prejuízo, em vez de você ter R$ 100, você vai ter 50. Ah, eu não quero vender, eu quero ficar. Não tem problema, ela vai valer centavos, os seus R$ 100 vai perder aquele valor de R$ 100, ele não vai ser mais R$ 100, porque ele vai começar a desvalorizar até virar zero. Se a criptomoeda fizer isso, né? Assim como uma ação também, por exemplo. E aí é que tá, um mercado alavancado, como um índice futuro da vida. O índice futuro é um mercado alavancado. A cotação do índice futuro, 110 mil pontos. Quando a gente compra um mini contrato de índice futuro, a gente está alavancado em todo esse valor. Então a oscilação dele vale muito. Se ele cair 100 pontos, digamos assim, se eu tiver com 5 contratos, equivalem a R$ 100. Eu consigo segurar essa queda? Eu consigo segurar essa queda de 100 pontos, por exemplo? Na teoria conseguiria, porque eu tenho R$ 100. Aí vai lá e, como eu só tenho R$ 100, chegou no meu limite e acabou. Basicamente é assim, chegou no meu limite e acabou. Entendeu? E aí o que acontece? Porque ele é super alavancado. E aí o que acontece? Por exemplo, se ele cair para zero, eu fico negativo. Isso não vai acontecer, obviamente, mas se de repente ele cai para zero, você acorda no outro dia ele cai para zero, o seu valor lá na corretora, a corretora ela precisa te estopar automaticamente, né? Porque é o risco dela. Ela entende que você só tem aquele dinheiro para segurar aquela oscilação. Entendeu? É diferente das criptomoedas. As criptomoedas é diferente, das ações é diferente também. Você pode comprar e deixar lá e esquecer. Por exemplo, quem comprou Bitcoin a 50 centavos aí, comprou. Se o Bitcoin naquele momento caiu de 50 centavos para 0, alguma coisa, o cara praticamente ficou pobre. Mas e depois ele não subiu isso tudo? Então o cara ficou rico. Mas o cara não vendeu a posição. O dinheiro que está lá, ele perdeu aquele valor, depois ganhou aquele valor ao longo do tempo. Beleza? Espero que tenha sido esclarecido. E aí, vamos olhar aqui algumas criptos, né? Vamos começar com o Bitcoin. Tem uma postagem minha do Bitcoin lá na minha página do... aqui, ó. Minha página do perfil no TradingView. Opa! No perfil do TradingView, Bitcoin.
Isso é importante. Bitcoin foi postada ontem, às 19 horas. Foi postada às 19 horas. Esta região daqui é uma região de suporte que eu já venho falando há um tempo. Essa região aqui desenhada, ó. Essa região aqui é uma região de suporte que eu já venho falando há um tempo. Aqui, perceba que o mercado, ele sentiu essa região algumas vezes. Aqui também não chegou tão a bater, mas ele sentiu também. O mercado foi colocado para cima. Aqui, ó. O mercado foi jogado para cima. Aqui também e aqui também. Beleza? Vamos olhar a distribuição do volume de toda essa pernada aqui. O que aconteceu em toda essa pernada? Entenda que isso daqui não necessariamente aconteceu. Vamos apagar isso daqui. Vamos voltar no tempo e estamos nesse momento. Volume Profile, essa ferramenta do TradingView, que inclusive é gratuita, é muito importante. Essa ferramentazinha aqui, ó. Não, se ela for a menos de zero, se ela for, por exemplo, ela não vai virar negativo, né? Não tem como um valor ficar negativo, né? Ele vira zero. Virou pó, perdeu. Entendeu? Se ele ficar 0,000001, você ainda vai ter esse valor comprado lá em R$ 100 desvalorizado. Mas, por exemplo, se ela de repente morreu a Shiba, saiu uma notícia, acabou, pum, virou R$ 0. Acabou, o mercado foi fechado. Você não consegue mais comprar Shiba, acabou. Ele não tem mais casa decimal para ir. Acabou, morreu. Você perdeu. Se não, virou 0,0001. Não importa, enquanto estiver sendo cotado, você tem aquilo dali em Shiba. Só que você comprou lá em cima. Então você vai estar perdendo todo o valor que ela desvalorizou, entendeu? Esperando em algum momento ela subir. Basicamente é assim. E aí, essa ferramenta aqui, ó, Volume Profile, é uma ferramenta, como eu estava falando, vale a pena vocês começarem a usar. É uma dica importante. O Volume Profile vai ser a distribuição do volume da forma vertical, da forma que a gente vê aqui. A gente vê o volume normalmente aqui, né? As barrinhas, distribuição horizontal, e agora a gente está vendo na forma vertical. Por quê? A forma vertical ela vai mostrar os locais com nó de alto volume. Isso aqui é um nó de alto volume. Perceba que aqui é maior, aqui também é maior, aqui também é maior. Tem um aglomerado de volume ali. Esse aglomerado de volume significa que teve briga. Pode ser que o preço tenha subido ou tenha caído, mas significa que teve briga. Se o preço se distancia dessa região, quando ele volta aqui nessa região, e aí aonde vai ter o maior nó de volume vai ser aonde a gente tende a ter um travamento do preço. Por exemplo, quando ele chega ali, a ideia é que as pessoas que compraram ou venderam aqui, por exemplo, o que fez o mercado subir aqui? Isso aqui resultou em uma subida, não foi? Então, quando o mercado cair aqui novamente, as pessoas que compraram aqui vão tentar defender, porque tem muita gente que está comprado aqui, ó. Porque aqui não houve briga, não tem um nó de alto volume. Então, as pessoas estão compradas aqui. Quando chegar aqui, a tendência é que elas tentem defender nesse patamar de preço aqui. Mais de uma vez, não importa, a gente só vai saber isso ao longo do tempo conforme for acontecendo, mas é uma região para você ter atenção. E o que aconteceu? A região foi defendida. Isso estamos em um gráfico semanal, certo? Aqui em cima, ó. O gráfico é semanal. Então é um gráfico lento. Né? Entenda tudo isso aqui como uma região na qual os compradores foram vencedores. Por quê? Porque previamente o mercado subiu. E aí quando o mercado desce de forma brusca, igual aconteceu aqui, a tendência é que ele seja defendido. As pessoas não querem deixar ele cair. E aí ele é defendido novamente aqui. E aí o que acontece? O mercado ele é jogado para cima. Até onde ele vai? Não importa. Pela análise técnica, se a gente faz algum trade por aqui, a ideia é tentar buscar pelo menos esse patamar aqui. Pelo menos essa região aqui, ó. Que é a região mais importante na qual o mercado teve um travamento anterior, né? Então a gente teria saído por aqui, por exemplo.
né? Mas às vezes você entra por aqui, se for um tempo gráfico diário ou 120 minutos, não tem problema. Sai antes, mas esse movimento de um tempo gráfico maior ele é importante para você entender para onde é que o Bitcoin está indo. Mostrar para vocês como isso é de extrema importância. Eu fiz outra postagem do Bitcoin. Ah lá, ó. E o Bitcoin para onde vai? 24 de fevereiro. 24 de fevereiro eu fiz essa postagem aqui. Eu já tinha desenhado isso, já entendi essa região como uma região importante. O Bitcoin já se mostrava lateral. A ideia dele nesse momento era fazer o quê? Era chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele pode subir de novo? Pode, não tem problema. Fazer melhor, né? A ideia dele era chegar aqui. E quando chegar aqui, ele pode fazer isso e subir de novo? Pode. Pode fazer isso e romper? Pode. Mas a gente entende que essa região é uma região que ele precisa chegar. E eu botei aqui, ó, suporte. Tá vendo? E aí, ó, vamos avançar o gráfico. O que que ele fez? Tentou chegar nessa região, olha lá, o suporte. Bateu nessa região, ó como é que já está entrando compradores. Vamos para o gráfico agora de curto, aqui de mais com zoom maior, né? E aí a gente vê aqui, ó, como é que ele está chegando aqui, ó. Ó os compradores entrando aqui. Por nada, mano, tamo junto. Os compradores entrando aqui, ó. Começa a deixar uma sombra inferior. E o mercado está fazendo o quê? Ele está caindo 7 dias seguidos. Em algum outro momento na história, ele caiu 7 dias seguidos em um gráfico semanal. Não que eu tenha visto por aqui. Pode ser que aqui para trás talvez tenha. Aqui, ó, 1, 2, 3. Num gráfico semanal, o mais comum é a gente ver de 3 a 4 semanas de queda, né, que aí compreende mais ou menos um mês. E depois ele tem um repique. Normalmente é assim. Depois ele tem um repiquezinho e depois pode voltar a cair. Mas ele tem um descanso. E aí a gente vê, ó, 4 semanas de quedas seguidas. O que a gente está vendo agora aqui? O mercado ele está se descolando do normal. Isso daqui já não é normal. Então ele está se descolando do normal. Esse indicador aqui, que aí nesse caso é o que eu vou falar também como dica da live, é o Z-Score. O Z-Score é um indicador que ele vai mostrar o preço médio com base na média móvel que você escolhe. O que isso quer dizer? Ele mostra se o preço está esticado ou não com base em um valor de média móvel que você escolhe. O valor da média móvel que eu escolhi é a de 20 períodos. Isso quer dizer que depois de toda essa queda, ele começa a ficar bem descolado da média móvel de 20. E a intenção é que agora aconteça um repique. E aí, por exemplo, depois de toda essa queda, imaginamos que em uma região de suporte que é igual a essa aqui, por estar descolado da média móvel de 20, na minha análise, você pode usar outra média, mas aí você precisa testar, ver qual é a que faz sentido para você também. Às vezes você prefere usar uma outra média, ou você visualiza melhor com uma outra média. A média de 20 é bem padrão para a maioria dos mercados, então é bem utilizada, por isso que eu estou usando 20, que é a padrão do indicador, é bem eficiente. E aí a gente vê ele ficando descolado e chegando em uma região de sobrevenda, digamos assim. E agora, ou seja, ele andou demais, esticou demais, a intenção é que ele venha para o zero. O zero aqui seria chegar perto da média móvel de 20. E aí ele está descolado, a intenção é que ele chegue próximo ao zero. E aí perceba que o nosso estocástico lento, que é um indicador que vai mostrar momento, vai mostrar inércia, ele também já está começando a ficar sobrevendido em um gráfico semanal. E a ideia é que ele comece a virar para cima, pode ser que depois ele caia de novo, a gente não sabe, mas a ideia é que ele comece a virar para cima agora, abaixo dos 20 aqui, do nosso nível de 20, né? Mais ou menos, e perceba como ele respeita, né? Olha lá, ó, fez um fundo, aqui também ele mostrou, chegamos bem sobrecomprado e aqui ele mostrou um topo, aqui também, e aí a gente já vê uma divergência no indicador. Então já era para ficar de orelha em pé em uma região na qual o preço não conseguiu passar. E a gente vê os candles formando desse jeito aqui, ó.
E se você está comprado, talvez seja o momento de você sair. Você está num topo de movimento. E aí você sai, ou você leva um stopzinho, por exemplo, você já está comprado desde aqui, ou algo assim, você leva um stopzinho, sai. Nem sempre vai acertar. É assim mesmo que funciona. Ó. Perceba como é que ele marca os fundos de forma interessante. E aí você vai, baseado no indicador do Z-Score, você vai saber se ele está esticado ou não. Esse indicador aqui ele acaba sendo mais rápido que o Z-Score. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês olhando o Bitcoin. Se a gente colocar aqui num gráfico diário, ó. Olha lá, ó. A região sendo defendida. Tá vendo? A região aqui atrás. Agora está sendo defendida. E aí, o que que acontece? Essa defesa, ela vai ser eficiente? A gente não sabe até onde ele vai subir. Eu tenho os dados daqui para frente? Não, eu não sei. Mas eu posso projetar o volume na vertical de toda essa queda. Por exemplo, qual é a distribuição do volume de toda essa queda? Aqui. Aonde é que teve a maior briga ou a maior acúmulo de volume? Aqui, ó. Nessa região. Aqui. E ela bate com uma região de lateralização do preço. Então, se realmente ele tiver força de queda, esperamos ele cair, repicar mais ou menos até aqui, para continuar caindo. E aí você pode unir isso daqui com o seu Fibonacci, por exemplo, traçando ele aqui, caso você queira. Olha lá, ó. A região de 0.61, 0.50, que é nosso Fibo, para quem utiliza, vai ser mais ou menos na nossa região que a gente deseja ou que a gente espera que tenha uma briga maior. E como os vendedores jogaram o preço para baixo aqui, a intenção é que eles cheguem aqui e joguem o preço para baixo novamente. Falando em um gráfico diário, né? Mais curto prazo. Então, vale a pena ficar atento a isso. E aí você pode traçar em todo tipo de movimento, basicamente, aonde você quiser, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos traçar de toda essa região aqui. Ó, digamos, o mercado está caindo. O mercado chegou aqui e começou a cair. Aonde é que a gente espera que tenha um travamento de preço? No nó de volume, não é? A gente não tem isso aqui para frente. Ó, a gente não tem isso daqui para frente. Não temos isso aqui para frente. A gente não sabe disso aqui. E a gente vai esperar um travamento aonde? Onde tem um nó de alto volume. Onde é que teve um nó de alto volume prévio? Aqui. Onde é que a gente espera que o preço chegue e tenha um travamento? Aqui. Depois aqui também tem um nozinho de alto volume. E aí você vai precisar ver o candle e ver o que, que ele está mostrando ali naquele momento. E aí, ó. Olha lá. Olha como é que o preço chega de primeira vez. Ele passa, mas olha como é que ele chega de primeira vez e dá um repique. Tá vendo? Tentou aqui de novo. Deu um repique. E aí, isso é importante para você tentar, para você entender a movimentação, fazer um trade contra a tendência, fazer um trade a favor da tendência, ou identificar que isso é um pullback. Não necessariamente você precisa fazer, mas você pode identificar que isso é um pullback. Ah, tá sendo um pullback. Eu tô com as minhas médias móveis aqui, e aí tô vendo que está sendo um pullback. Onde é que ele pode chegar novamente? De novo nas médias, está batendo com a região que eu espero também. De defesa dos compradores, né? Jogou o preço aqui para cima, aí só que joga aqui. E aí, é interessante fazer esse trade? Sim ou não, dependendo de você. Ou é melhor esperar para entrar na venda aqui, porque o mercado já está querendo cair realmente. Aí depende do resto da sua análise também. Mas esse indicador volume profile também é bem importante e isso vai ajudar vocês demais. Para outra dica importante para quem gosta, tem também a VWAP. E aí a VWAP ancorada, ela vai mostrar o preço médio ponderado pelo volume de toda essa queda aqui. E aí, por exemplo, se isso não tivesse acontecido
imaginávamos um repique ou pensávamos em fazer alguma coisa chegando perto da linhazinha verde aqui. Por exemplo, também importante. Então, juntar esses dois indicadores junto com alguma média também vai ser importante e vai ajudar demais vocês. Beleza? Já estou falando há bastante tempo. Não sei quanto tempo de live. Já faz praticamente 35 minutos. 40 minutos de live, basicamente. Coloque aí nos comentários mais alguma cripto para a gente olhar. Então, o Bitcoin, nesse momento, ele vem fazendo uma defesa. Uhum. Outro site legal é o CryptoBubble. Para quem não conhece CryptoBubble, tá aí o CryptoBubble. Ele dá uma ajuda para você ver um panorama ou de uma forma mais visual se o mercado está todo em queda ou não. E aí, por exemplo, ó, na semana, o que está caindo na semana? Ou o que está acontecendo na semana? Na verdade, não o que está caindo, mas o que está acontecendo na semana. A gente tem várias criptos caindo. Shiba, inclusive, está caindo um ponto. Em uma semana ela está caindo menos 17,3%. E aqui, dependendo da criptomoeda, da queda dela, essa bolinha vai ser maior ou menor. Por exemplo, GMT aqui, ó, menos 40%, tem uma bolinha maior. Essa aqui, menos 6, alguma coisa, tem uma bolinha menor. Se você colocar capitalização de mercado ele vai mostrar de acordo com o tamanho da moeda, digamos assim. Ó. E perceba que o Bitcoin, que é a mais negociada, é um maior volume de negócios, ele já vai ficar aqui, tem a maior capitalização de mercado, ele já vai ficar aqui bem grandão. E as outras menorzinhas. E aí dá para fazer alguns filtros aqui também, se você quer olhar uma hora por dia, né? Então, hoje, no dia, temos essas cotações. Na hora tá assim, na semana tá caindo. No mês tá quanto? Quanto que tá no ano? O Bitcoin no ano já caiu 40% e o Ethereum 40%. Entendeu? Isso é importante também. CryptoBubble.net também é importante para os amigos. Peço também aos amigos, por gentileza, que, se possível, me ajudem com o canal. Estamos chegando perto das 1000 pessoas lá no canal Carelli Trader. É só procurar aí no YouTube. Eu posto bastante conteúdo lá, diversos, e também no Telegram. Quem quiser me seguir aí também, fica à vontade, pode seguir, não tem problema nenhum. Eu tô fazendo sempre alguma postagem. Às vezes eu demoro a fazer, eu faço mais daquilo que eu vejo que naquele momento é interessante, é algo importante. Eu não fico fazendo todo dia alguma postagem, por exemplo, só quando vai ter alguma coisa ou quando eu vejo que vai ter alguma coisa importante para acontecer. Né? E, por exemplo, algumas vezes do Bitcoin eu coloco, outras ações também. Tudo isso é importante. E aí, ó, se a gente fizer um panorama geral aqui, ó, passando as criptos, perceba como o Bitcoin ele influencia muito, ele vem fazendo um repique e a maioria dos ativos também mostra um repique. Estão mostrando um candle branco, um candle verde, um candle de compra agora nessa terça-feira, né? Olha lá, ó, Coty. Só que é aquele negócio, vamos olhar a Shiba até. É aquele negócio, é interessante você olhar um gráfico a longo prazo, porque a ideia de você comprar cripto é você fazer, é segurar mesmo. A ideia da cripto é segurar. Não é ficar fazendo tradezinho curto. Pelo menos na minha visão, elas têm um poder de valorização muito grande. Então vale muito mais a pena você segurar e de repente valorizar 100%, 200%, 300%, do que você ficar fazendo tradezinho curto ali. Né? E aí, se você tiver distribuição de capital para fazer as duas coisas, melhor ainda. Mas aí, ó, perceba a Shiba, como já tem algumas marcações, isso eu não fiz agora. Beleza? E aí, ó, ela subiu. Olha lá, ó, essa minha análise aqui é só desse movimento, ó. Onde é que eu esperava um pullback ou onde é que eu esperava que ela voltasse? Esperava que ela voltasse aqui, ó. Aqui, ó. Aonde
marcou, digamos assim, onde teve um nó de volume grande. Né? E a ideia é que quando ele chegasse aqui, os compradores colocassem o preço para cima. E ele chegou aqui, ó, chegou nesse candle aqui, ó, e os compradores jogaram o preço para cima. Olha como é que o candle foi lá em cima. E defenderam aqui também, tentaram defender aqui também, aqui ele já começou a perder, tentaram defender aqui também, o preço foi jogado para cima dessa região de novo. Perceba que é uma região, e aí ele ficou oscilando aqui. E agora está indo lá para baixo também, porque basicamente tudo vem puxando e vem desvalorizando aí ao longo do tempo. Então, ela também, de uma forma geral, vem sendo puxada, assim como todas as outras, né? E aí, olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá até aqui, ó. Mercado vem, foi defendido aonde? Mercado vem, foi defendido aqui. E aí, em um tempo gráfico menor ou alguma coisa assim, você vai ver candles de reversão. E a ideia é pegar este movimento fazendo um trade ali de swing trade, por exemplo, demorando alguns dias, ou fazendo um scalp, por exemplo, porque essa região ou esse movimento que ele está formando num tempo gráfico maior, ele está mostrando que está querendo fazer uma reversão. E aí você entra, por exemplo, nesse tipo de situação. E aí ele cai e volta, e aí isso serve como um espelhamento também, o volume, ó. O volume serve como um espelhamento, ele cai e volta onde? Aqui. E aí ele volta aqui e é empurrado para baixo novamente. Né? E aí perceba nos indicadores como ele volta no 50% e aqui como ele volta próximo da média móvel de 20. E ele é empurrado para baixo novamente. Beleza? Também dá para ver divergências, por exemplo, se for o caso, você já consegue ver aqui. Né, o indicador está caindo o topo e aqui está subindo, então isso já seria uma divergência. Aí depende muito do seu tipo de análise também. Beleza? Vocês estão comigo aí na live? Comenta aí, por favor, para eu saber quem tá por aí. Porque não dá para eu saber as pessoas que estão online aqui pelo TradingView. Pelo menos eu não sei ver. Não sei se eu consigo ver por aqui. Já estamos em 47 minutos de live. Nesse momento, o Bitcoin subindo 1%. No gráfico diário. Tem algumas notícias aqui também que dá para você acompanhar. Então esse site é bem interessante, junto com o Crypto Bubble também é interessante. Então vale a pena os amigos olharem. E aí vamos voltar e ver alguma outra cripto. A maioria das criptos vem caindo. A maioria delas que eu coloco aqui no TradingView, ou tenho colocado no TradingView, foram análises de queda realmente. E aí não mudou muito, né? De uma forma geral, elas estão caindo, até porque o Bitcoin, que seria principal, também vem empurrando. Então vem jogando tudo lá para baixo. Olha lá. Vamos olhar um tempo gráfico mensal aqui. O que a gente tem? Ou se a gente tem alguma cripto em algum momento importante. E essas quedas são boas, tá? Essas quedas aqui são boas porque a gente verifica visualmente falando que o preço ele vai ficando mais baixo, né? E para quem quer fazer um longo prazo, o mais interessante ainda, comprar o mais barato possível. Então, se você está fora do mercado e está esperando, ficar olhando neste momento, enquanto está acontecendo a situação, enquanto o mercado vem sendo puxado para baixo, é interessante porque você pode pegar um bom movimento depois, né? E aí precisa fazer sentido para você aquela entrada. Mas a maioria vem caindo, vem sendo pressionado na ponta da venda. Candles amplos. Solana aí, ó. A gente está começando a tentar ver algo por aqui, mas em um gráfico mensal, né? Então tá caindo ainda 16%.
Vale a pena ficar atento. Aqui é um nó de alto volume, ó. Tá vendo? Nozinho de alto volume. E isso é interessante para o longo prazo. Shiba. Imagina o Shiba chegando mais ou menos por aqui, né? 0,710. Talvez possa chegar, tem uma grande possibilidade. E basicamente é isso. Os amigos gostariam de falar algo? Estão por aí ainda? Ou não? Vamos ver aqui. Não sei colocar, não sei verificar isso aqui. Mas basicamente, então seria isso, beleza? Vou esperar para ver se mais alguém comenta algo. Já conversamos bastante, quase 1 hora aí de conversa. Bom, o indicador de volume na vertical. Show de bola, GBR. Show de bola, show de bola. E o Rafael perguntou como que coloca esse indicador. Esse indicador, ele tá aqui, ó. Olha o meu mouse, ó. Ele vai estar aqui, ó. Para vocês não vai estar esse íconezinho aqui, não vai estar aqui, certo? Então vocês vão clicar aqui, ó, na setinha do lado e vai vir aqui, ó. É porque eu botei uma estrelinha, ele vai vir aqui, ó, perfil de volume, range fixo. Clicou, selecionou o que você quer e ele vai mostrar o gráfico. E aí você pode selecionar, você pode modificar aqui, ó. Eu coloco dessa forma, número de linhas. Eu gosto de ver um número de linhas desse gráfico, eu gosto de ver 150. Se eu colocar 50, ele vai mudar, ó. Ele vai ficar mais grosso o gráfico, tá vendo? Então eu coloco 150. Aí, opção, né? Fica mais fácil de eu ver aqui os picos, né? Para mim é isso. E é isso daqui que é volume da área de valor. Área de valor é essa parte que está pintada aqui. Você não precisa mexer. E área de máximo valor, ou região de máximo valor, é onde tem essa linha vermelha aqui. Você pode configurar o meu, pode configurar o seu igual o meu aqui, não tem problema nenhum. Beleza? Aqui ele fica 50 mesmo. Isso tudo aqui é padrão. Isso aqui você não mexe, isso aqui você não mexe. As cores você pode mexer à vontade. Lembrando, é aqui do lado, ó. Aqui do lado. Clicou aqui, perfil de volume, range fixo. Gráfico diário. E aí coloquemos as nossas médias. E o mercado vem caindo. Para saber onde tem mais ordem de mercado. Na verdade, o Rafael, não é saber onde tem mais ordem de mercado. Isso aqui é o volume. Deixa eu ajeitar aqui. Isso aqui é o volume daquele movimento que você está selecionando ali, né? É porque que eu precisaria colocar o indicador de volume para mostrar para vocês. Pronto. Vamos ver se ele vai carregar. Não carrega não. É porque o meu, como é a versão gratuita, só dá para colocar 3 indicadores e eu já tenho as médias e esses outros 2 aqui. Mas o indicador de volume que aparece aquelas barrinhas aqui, assim, ó. Não tem as barrinhas que aparecem aqui? Assim. É o mesmo indicador, digamos assim. Só que aqui a gente está olhando ele na horizontal e daquela forma a gente está olhando ele na vertical. Horizontal, vertical. Para ver verticalmente aonde é que teve um nó de alto volume. A ideia é você identificar regiões assim, ó. Opa, foi mal, guys. A ideia é você identificar regiões assim, ó. Tá vendo que o preço ficou aqui, ó. Tá vendo que o preço ficou fazendo isso? Ficou lateralizando?
Aqui, ó, a ideia é identificar isso. Então, isso daqui precisa ter um nó de alto volume para a gente entender que teve uma grande briga ali. Ele pode ter candles subindo e descendo, candles embaralhados? Pode, mas não necessariamente vai ser um nó de alto volume, vai ser um pico de volume ali. Pode ser que não tenha briga suficiente ali, entendeu? Não tenha volume suficiente ali, não tenha combustível, não tenha embasamento naquele movimento que ele está acontecendo. Para isso que serve lá na vertical. Tem vários tipos de análise, na verdade, mas a que eu faço é essa, que é a mais simples possível. O que eu gosto de olhar é a mais simples possível. Você vai saber o volume de negócios que já aconteceu, né? Acha que o Bitcoin já atingiu o GuiBR mandou acha que o Bitcoin já atingiu o fundo para o início de uma reversão ou é muito provável chegar a 28 mil dólares? Vamos olhar o Bitcoin. Essa pergunta a gente precisa tentar responder ela no mais longo prazo possível. Por que no mais longo prazo possível? Porque o longo prazo, o gráfico mensal, por exemplo, ou semanal, ele vai mostrar para você qual é o verdadeiro movimento que aquilo dali está fazendo. E qual é o movimento que a gente vê para o Bitcoin? A gente vê para o Bitcoin uma região de defesa, uma região de suporte, na qual o mercado já bateu uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, e agora está vindo tentando romper isso daqui. Ou seja, ele foi jogado aqui para baixo com força. Ele está querendo vir para baixo, ele está querendo vir buscar essa região aqui, pelo menos. Seria os 20 mil dólares, né? 20 mil pontos aqui, os 20 mil aqui no valor dele. 28, por que 28? Sim, 28, na verdade, ó, perceba, essa região aqui que está marcada não é exatamente isso. Eu coloquei aqui porque foi o meu desenho, mas isso aqui poderia ser mais amplo. A ideia, ou poderia ser só uma linha, a ideia é você entender que chegando por aqui, a gente vê ele tendo uma defesa, que é o que está acontecendo, está ficando uma sombrinha inferior. Ele praticamente já bateu 29. Então, para chegar em 28, para uma criptomoeda que oscila muito, não, isso daí é o mínimo possível. Então, acredito sim que ele pode chegar em 28 mil dólares. Muito fácil, na verdade, praticamente já chegou. E aí, ele rompendo isso daqui com força, tem uma grande probabilidade dele vir para onde? Dele vir na próxima região que a gente entende como uma região de travamento de preço ou de briga. E aí essa região ela vai estar por aqui, ó. 13 mil pontos, 16 mil pontos, ou mais ou menos aqui nessa média também, por aqui assim, ó. Por aqui assim. Isso é importante. Pode ser que ele demore, pode ser que ele dê uma porrada para baixo, não dá pra gente saber. Mas agora ele mostra realmente que tem uma grande probabilidade. É um momento de você fazer compras agora? Não, porque ele não está mostrando nenhuma reversão de movimento. Num gráfico mensal ele mostra esse candle. Esse candle é um candle amplo para um gráfico mensal. Isso aqui demora um mês para formar, então é um candle de queda. E aí ele está no mês de maio. A gente está no dia 10 de maio e ele já caiu. Daqui, ó, que foi a sua abertura, ele já caiu 20% em 10 dias. Isso é muito. Ou seja, ele tá com força na queda. Aqui também, ó, ele caiu, ó, 17%. Então ele tá caindo 15%, 20%, 15%, 20%. Esses candles têm praticamente o mesmo tamanho, o mesmo corpo, né? E aí isso é importante porque ele está mostrando consistência no movimento. Ele não tá aquele negócio aleatório, faz um candlezinho pequeno, depois explode. Ele não tá dessa forma, ele tá caindo realmente, mostrando força vendedora. Ele tá mostrando um movimento errático, que estica muito, depois pode voltar muito rápido. Ele tá caindo devagar, mas vem caindo. E vem mostrando força e tá querendo romper, tá vindo romper isso daqui. Já chegou praticamente a testar, entrou os compradores agora, né? E aí isso é importante porque nos tempos gráficos menores a gente consegue ver esses compradores entrando.
Ó, aqui a gente já no gráfico semanal a gente já consegue ver 7 dias 7 semanas de queda. Então a intenção é que as próximas sejam pelo menos laterais ou dê uma subidinha aqui, 1, 2 ou 3 semanas. É o que normalmente a gente espera acontecer, para depois ele continuar caindo. Então é normal ele fazer esse movimento que está fazendo. E no gráfico diário a gente já vê ele tentando fazer o candle, né, o candle branco, um candle de compra para fazer a lateralizaçãozinha ou a subidinha lá do gráfico semanal. E isso lá no gráfico mensal ficar um candle pequenininho, entendeu? No gráfico mensal ele vai ter caído ainda, vai, porque o preço se deslocou para baixo, mas ele vai mostrar um candle pequenininho, um candle de reversão, um doji, alguma coisa assim, ou um candle com corpo estreito, porque ele vai diminuindo o corpo e perdendo a sua força até parar e tentar subir de novo para depois cair de novo. Basicamente é esse o movimento. Então, respondendo sua pergunta de uma forma mais longa, mas sim, ele já chegou em 99 mil pontos. Para perder isso daqui e chegar nos 28 é um pulo. Então, eu não apostaria em compra agora. As médias estão todas caindo, né? Não tem nada apontando para cima. Então, não faz sentido comprar nada agora. Você vai comprar com o negócio caindo. Entendeu? Não é legal. Esse movimento que aconteceu aqui, ele ainda estava acima dessa média e ele foi defendido nessa região que a gente tinha visto aqui também. Então tinha um sentido subir. Agora ele já veio aqui para baixo dessa média. Ele pode enroscar aqui embaixo para depois ir romper essa azul. A gente está em um gráfico semanal, isso pode acontecer. Mas ele já rompeu isso daqui, rompeu com força. Né? Então a intenção agora é que ele faça um repiquezinho. Faça aqui. E as médias vão vir para cá, ó. Sim, ó. Assim, ó. As médias vão estar passando por aqui e esse aqui fazendo isso aqui para empurrar o preço para baixo e ele vir romper isso aqui. E aí ele vai ter um travamento, um próximo travamento, mais ou menos aqui. Qual a técnica que você geralmente utiliza para operar em swing trade? Ultimamente estava seguindo a técnica Larry Williams 9.13. Acho que você quis falar 9.1, 9.2 e 9.3. Lá no canal do YouTube. Vídeos, playlist. Vamos olhar aqui as playlists. E aqui, ó, regras de coloração. Do you want to grow your YouTube channel? Opa. Regras de coloração. Você vai vir aqui, ó, e aí tem os setups, olha lá, ó. Regra de coloração do setup 9.1 do Larry Williams. Você tem, para quem usa o Profit, regra de coloração, aqui, ó, Carelli Trader Investidor. Carelli-Trader Investidor, que é o nome do meu canal. Regra de coloração, ponto contínuo 9.1, 9.2 e 9.3. Para quem usa o Profit. Isso aqui para quem usa Profit. Para quem usa TradingView, vai utilizar esse indicador. Vocês vão vir aqui, indicadores. Cadê? Ó, indicadores. Coloquem para procurar os indicadores e coloquem isso daqui. Mapping 9.1, 9.2, 9.3. Ele vai mostrar para vocês, vai mapear para vocês. Deixa eu tirar aqui as médias. Ele vai mapear para vocês as entradas no 9.1, 9.1, 9.2, 9.3 Larry Williams. E aí ele mostra aqui, ó, se é venda, se é compra, né, em cima ou embaixo, tal. E aí você tem como fazer algumas configurações aqui também. Mudar aqui a cor da média se você quiser, aumentar a largura dela, a espessura. E aí ele mostra aí, isso é importante, ajuda você a ser mais consistente. Por exemplo, do Larry Williams eu acho mais interessante 9.2 e 9.3. Não gosto do 9.1. Por quê? 9.2 e 9.3 são entradas que acontecem se for na ponta da compra, por exemplo, igual aqui, ó, 9.3 e 9.3 são entradas que acontecem com a média móvel de 9 subindo
E isso daqui mostra ou caracteriza, isso aqui caracteriza um pullback. Então, a ideia é você comprar o mais próximo da média possível. Então, você está esperando o preço fazer um pullback para entrar de novo. Isso é importante para você fazer uma entrada. O 9.1, ele é uma violação da média móvel de 9. Ele está caindo, aí ele vira para cima. O candle fecha acima da média móvel de 9. E aí a média móvel, por exemplo, está querendo virar já e ele vira para cima. Aí ali dá um 9.1, igual aconteceu aqui, ó. Tá vendo? O preço está aqui, fechou abaixo da média móvel de 9, a média móvel embicou aqui para baixo um pouquinho. Esse fechamento abaixo já indica que é um 9.1, então você já entraria vendendo aqui. Aqui assim, ó. Entraria vendendo aqui. Isso é agressivo, perceba que ele cai aqui, e aí ele continuou subindo, depois caiu. Isso é agressivo. É melhor você entrar com os pullbacks, é muito mais seguro. O fato de ser agressivo, você vai levar mais stops, mas a ideia é que quando acontecer e você fizer aquilo dali, você vai pegar um bom movimento, porque você vai conduzir o trade com a média móvel de 9 até ele fechar acima de novo. Então, digamos que você entrou aqui e colocou o stop aqui em cima, que é o topo anterior, né? O mercado não foi lá e aí ele caiu, você saiu aqui, ó, porque ele fechou acima da média móvel de 9. Então, você pegou este movimento aqui. Aí depende do estilo de cada um, do que cada um acha interessante. Mas esse indicador aqui é importante. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. O nome dele é esse aqui, ó. Mapping. É só escrever mapping lá nos indicadores do TradingView, que isso vocês já vão achar e aí vocês já vão conseguir salvar, né? Salva lá e pronto. Beleza? Mais alguma dúvida, rapaziada? O que vocês mandam aí? Tem alguns aqui que eu fiz, mas não dá pra compartilhar. Que eu fiz não, né? Eu peguei da galera, aí o código é aberto, eu vou lá e mexo no código. Tento mexer, eu não sou muito bom também em programação, mas eu tento mexer e às vezes fazer alguma coisinha ou outra que eu desejo, né? E aí, ó, Bitcoin, nesse momento, vem caindo forte. Vem sendo pressionado na ponta da venda. Beleza? Os amigos aí, se aproveitando a oportunidade, fazendo aquele jabá, os amigos que estão assistindo, se puderem compartilhar ou deixar o like no canal, alguma coisa assim, ou nas ideias do Instagram, do TradingView, é interessante, me ajuda demais, é gratuito também. Ou se porventura quiser se inscrever também no canal, me ajuda demais. Ou mandar para algum amigo, mandar em algum grupo, vai me auxiliar demais. A ideia do meu canal é ser tudo gratuito e a ideia do TradingView é passar o máximo de informação gratuita também. A moeda de troca é o like, ou se inscrever, ou dar o like na ideia aqui, ou escrever algum comentário na ideia aqui do TradingView. Também vai ajudar demais, né? E basicamente é isso. A ideia do meu canal é esse, mostrar a evolução, o conhecimento que eu vou tendo aí, eu vou passando tudo lá, não é à toa que eu vou colocando tudo lá. Para solicitar qualquer arquivo que for meu ou que eu esteja disponibilizando, obviamente, pode apertar lá que vai solicitar no meu e-mail, para quem usa Profit. E aí é só se inscrever no canal que o e-mail vai ser liberado, não tem problema nenhum. Simples e fácil. E aí você carrega no Profit lá o que você quer. Belezinha? Seria bom eu conseguir ver as pessoas que estão assistindo a live, né? Mas, infelizmente, não consigo. Não sei como é que faz aqui no TradingView. Segunda live que eu faço no TradingView também. No YouTube já tem mais um tempinho que eu tô lá, mas no TradingView, segunda live. Vamos olhar mais aqui alguma coisa. BNB.
Vocês conhecem sobre NFT? Coloca aí no chat, por favor, sim ou não. Possuem alguma NFT? Sim ou não? Esse momento não é um melhor momento para comprar nenhuma cripto, né? Apesar de ser interessante, porque tá caindo e a ideia é pagar o mais barato possível, né? Para poder pegar o maior lucro possível. Mas não é só chegar e comprar, né? No momento o gráfico tá caindo. Você vai comprar agora, é risco, né? Não necessariamente ele vai subir. É melhor esperar ele começar a mostrar sinais de subida para aí sim a gente tentar fazer uma compra, alguma coisa dessa forma. Lembrando que tem aí, ó, nenhum ativo analisado é recomendação de compra ou venda. A ideia é esclarecer e mostrar ou clarear os estudos dos amigos. Nó de alto volume, ó como é que, pum, como é que ele defendeu aqui também. Beleza? Mais alguma dúvida aí dos amigos? Ou iremos encerrar por aqui? Não sei se tem algum delay também, né? Eu só abri a live aqui e coloquei para fazer pelo OBS. Então eu não sei se tem algum delay entre TradingView e OBS. Pegar aqui link da live novamente. Vou colocar aqui para a galera que deseja. Mandei aí pra galera colar, tô em live. Vamos ver se a galera entra aí. Vamos olhar algumas ações. As criptos elas vão ter um maior poder de maior volatilidade, né? Então ela tem um poder de oscilação maior do que as ações. Mas para a galera que está iniciando, é interessante começar pelas ações, certo? É mais lento, você olha um gráfico semanal. Isso é a minha opinião, certo, gente? Não é regra, não. Mas é mais lento. Você pode começar pelas ações, compra uma ação ou outra, ver como é que vai ser. E aí você vai lá e faz alguma coisa na criptomoeda também, vê como é que vai ser. E aí vai testando devagarinho aí essas opções. Beleza? O Stark e a Silvinha Rosa. Manda ver, man. Tamo junto. Silvinha e Stark, valeu pela bebida. Pela bebida virtual. Tá só assistindo aí. Mandou um íconezinho aí. 100%. Tamo junto. Algum ativo pra gente olhar? Alguma coisa? Ah lá, algumas regiões que eu já tenho pré-marcado aqui do nosso Ibovespa. Ó. Região importante. Ó, e perceba como agora ele está mostrando um travamento aqui também. Vamos que vamos. OSS, não sei se é uma cripto, não conheço. Ou não sei o que significa. Por gentileza, me traduz, Stark. O homem dos trades de ferro. Nome do Stark Trader. É isso aí. Vê o S&P 500.
Vamos olhar o S&P 500. S&P 500 futuro nesse momento subindo 1% praticamente. Onde é que eu estou vendo isso? Aqui, ó. Ó, porque esta informação é importante para os amigos. S&P, dá mais umzinho aqui, fica melhor. S&P 500 neste momento, S&P futuro subindo 1% praticamente, assim como o Nasdaq. Temos também o A50, 1 ponto alguma coisa, 1,27, o nosso dólar caindo praticamente 1%, e o nosso Ibovespa futuro em 0,28. E aí, S&P, ó, aqui, nosso Ibovespa, EWZ, que é o nosso cotado lá fora, nosso índice cotado lá fora, Dow Jones, Nasdaq, S&P, o S&P 500 subindo 0,60, o Nasdaq subindo também 1,52. E aí, ó, S&P 500 VIX, vocês sabem o que significa S&P 500 VIX? Coloca aí nos comentários, vocês sabem o que significa o índice VIX? Sim ou não? Índice VIX, sim ou não? Nos comentários, por gentileza. Crypto Bubble. Bitcoin. Bitcoin tá ruim, hein? Deus me livre. Não sabe o que significa o VIX? O VIX, basicamente falando, ele é conhecido pelo índice do medo. Aqui, ó. Depois dê uma assistida aqui também. É um short do YouTube, mas vai ajudar. O VIX, esclarecendo a dúvida do amigo, é o índice do medo. É o índice de volatilidade do S&P 500, por exemplo. E aí o que ele mostra? Um aumento de volatilidade. E aí você vai precisar notar isso. Um aumento de volatilidade é alguma coisa que está acontecendo fora do padrão. Um aumento de volatilidade repentina é alguma coisa que está acontecendo fora do padrão. Então, em algum momento, essa volatilidade aqui, ela influenciou tanto o S&P. E aí, por exemplo, precisaria olhar o gráfico nessa data, mais ou menos, para ver o que aconteceu. Deve ser mais ou menos março. Vamos checar aqui essa informação. Ó, março de 2020, aconteceu o quê? A gente já sabe, né? Aconteceu aí a pandemia, né? Aconteceu a pandemia, então, o Covid. Então, por exemplo, março de 2020, ó a volatilidade como explodiu. Volatilidade explodindo, alguma coisa fora do comum está acontecendo. Volatilidade subindo demais, aqui ó, 2018, alguma coisa fora do comum está acontecendo. Volatilidade subindo demais, alguma coisa fora do comum está acontecendo. E essas subidas, que é o índice do medo, digamos assim, ele é conhecido pelo índice do medo. Essas subidas, perceba que ela tem um padrão, ela chega aqui, cai, chega aqui, cai, chega aqui, cai. De repente, isso daqui acontece. A gente acorda e isso daqui acontece. Então, opa, alguma coisa está acontecendo. Muitas das vezes isso daqui acontecer, o nosso mercado brasileiro ainda nem abriu. Mas tem alguma coisa que aconteceu lá fora. E isso impacta diretamente a gente aqui. Alguma coisa repentina. Alguma coisa importante aconteceu. E essas subidas repentinas normalmente mostram uma queda repentina no nosso Ibovespa, ou no nosso índice futuro, olha lá, ó. Março de 2020, explosão de volatilidade, queda. Onde chegou o gráfico? Não que eles sejam correlacionados, mas ele mostra um aumento grande da volatilidade. Um aumento grande é osso, né? Mas eles mostram
um forte aumento da volatilidade e isso indica alguma coisa fora do padrão. Então a gente vai ter algum movimento explosivo para cima ou para baixo. Os mais cautelosos só aguardam e olha e entra depois. Os mais arriscados já entram ali e vai com a sorte. Ou vai com a sua análise, por exemplo, né? Mas não necessariamente vai acontecer. Você não sabe se vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim, por exemplo. Precisa verificar o que está acontecendo ali no mundo como um todo, né? Se tem alguma notícia impactando, alguma coisa assim e tudo mais. Para você entender se aquilo seria uma compra ou venda. Isso vai ajudar. O índice VIX basicamente é isso daí. É o Solen Eagle que perguntou. Aqui também nesse site vai mostrar algumas notícias. Ó. As nossas ADRs lá fora. Ambev, Semig, Natura, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Vem subindo. Ó, olha como muita coisa correlacionada. Nosso Ibovespa está caindo zero. O nosso índice futuro, né? Ele está caindo 0,30 aqui mais ou menos. As nossas ADRs lá fora, a maioria delas estão subindo. Então lá fora ela está valorizando. Isso ajuda também a segurar o nosso mercado aqui. Então ele fica travado. Fica alguma coisa assim, né? E aí a gente vê pouca oscilação. Apesar do dólar estar caindo praticamente 1%, a gente vê pouca oscilação. O Brent, o petróleo Brent vem caindo 3,25. De vez em quando esse site tem alguns delays aí de atualização, mas ele vai ajudar demais, né, na análise. Vai ajudar demais aí na análise da galera. E é gratuito, então vale a pena. Não vai... Ninguém vai pagar nada. Belezinha? Mas alguma dúvida, alguma cripto pra gente olhar, alguma coisa assim? Caso não, eu vou finalizar, porque já vai dando a minha hora. Bom, então, como ninguém tem outra dúvida, nem nada assim que eu possa tentar esclarecer, não vamos olhar nenhuma cripto, nem nada. Considerações finais do BTC. Considerações finais, na verdade, consideração geral do BTC. BTC vem sendo pressionado na ponta da venda. Então, isso é importante. Olha o gráfico dele neste momento. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos tirar até os indicadores, tirar isso tudo aqui, ó. E olha o gráfico desta cripto neste momento. O que ele está tentando fazer? Romper essa região. Temos suportes aqui, seria a média, e temos essa região cinza aqui, que é uma região que já está sendo defendida e já vem sendo defendida algumas vezes, né? Então, considerações finais, BTC nesse momento está sendo defendido nessa região que ele se encontra, 29 mil pontos, mais ou menos. Mas ele vem sendo pressionado na ponta da venda. Então isso é importante, porque qualquer tipo de entrada, se for longo prazo, tem uma grande chance, se for compra, tem uma grande chance de dar zica, porque ele vem caindo, né? Obviamente que agora ele está mostrando um repique, mas é um repique de curto prazo. Então até esse momento
Ele pode estar dando um repiquezinho, subindo 2% ali, 1%, mas para uma criptomoeda, no dia uma oscilação de 1% ou 2% é baixo. Normalmente ela oscila 5% aí, ou mais até, dependendo também da cripto, né? Então as considerações finais seriam essas. Atenção no BTC, graficamente falando, ele mostra alguma compra? Olha o Mafia Bitcoin aí. Graficamente o Bitcoin mostra alguma compra? Ele mostra algo assim, que seria um candle de dúvida? Ele mostra algo assim, que seria um candle que tem a sua mínima menor que a mínima dos dois últimos candles prévios? Ele mostra sombras inferiores? As médias estão subindo igual esse momento aqui? Ele mostra algum tipo de defesa? Ele está aqui, ele está começando, está mostrando ou está começando a demonstrar o primeiro tipo de defesa agora. Então isso ainda é queda. Você fazer uma compra aqui, por exemplo, é comprar com a faca caindo. Pode ser que você compre e ele realmente dê um bom repique e volta para cá e aí você pega esse movimento. Ou pode ser que você compre e ele faça só mais um candle branco ou um candle de compra e depois afunde para vir testar essa linha azul aqui, que seria outra média. Pode ser que você compre e ele faça isso aqui, ó, tum, e venha testar. Então no momento não tem compra, no momento ele está caindo, né? E é importante, ele vem caindo e ele já está abaixo das outras médias que são mais curtas, então realmente ele está sendo pressionado na ponta da venda. Consideração final é isso. Valeu, Mafia Bitcoin, pela pipoquinha. Só assistindo e comendo aquela pipoquinha. Tamo junto, é nóis. Beleza, guys? Beleza, rapaziada? Vou saindo nessa. Já deu a hora. Já tô com a garganta meio rouca. 1h30 de live. Depois eu vou upar ela lá no canal também, para quem quiser assistir. Normalmente a galera não assiste as lives. Até porque eu não faço muitas, uma vez ou outra, mas normalmente a galera não assiste porque é bem longo, né? 1 hora, então o cara não tem saco de ficar vendo isso tudo não. Mas vou upar lá só pra ficar registrado lá. Tamo junto, valeu aí a todo mundo que chegou aí na live, comentou alguma coisa. É de suma importância pra mim, isso motiva a gente a fazer mais conteúdo. A gente perde um tempo aí, fazendo, tentando conversar com a galera. Eu não sou o maior especialista do mundo, mas conhecimento é conhecimento. Eu vou passando conhecimento para vocês vão perguntando, vão escrevendo outras coisas, e a gente vai trocando ideia e vai crescendo juntos. A ideia é essa. E aí, agradeço demais para os amigos terem colado aí na live, a rapaziada, a galera ter colado aí na live, ter comentado alguma coisa, ter participado. Quem se inscreveu lá no canal, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, tudo é gratuito por lá. Não tem nenhum problema em mandar nenhum comentário, eu tento responder, eu respondo basicamente praticamente todo mundo. E é isso aí, tamo junto, valeu, falou, até a próxima.